Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Irmãos, eu estava aqui e o Senhor me fez lembrar de algo que aconteceu há um tempo atrás, né? Isso já tem muitos anos, mas isso serve de alerta para as nossas vidas. Cuidado com quem coloca as mãos sobre a tua cabeça e sobre a quem você está pedindo oração. Cuidado. Não sai dando teu nome a qualquer um, o nome da tua família, a qualquer pessoa nas redes sociais. Eu sei que tem muitas pessoas necessitadas de oração, né, que precisam de oração. Mas a Bíblia também nos alerta dizendo que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Né? Então, irmãos, aconteceu certa vez, há muitos anos atrás, que houve um culto, uma casa, né, de uma irmã. E ela, assim, e uma outra irmã, na verdade, que era uma conhecida minha, ela me convidou, né, para se fazer presente lá. E eu fui, né, eu chamei umas irmãs da minha igreja e a gente foi juntas. Sabe, irmãos, que quando chegou lá, né, eu via lá a irmã fazendo muitas orações, orando pelas pessoas. Só que, de repente, ela começou a chamar um por um, né? Ela disse que ia colocar as mãos sobre a cabeça de cada um. E ali ela começou a orar. Só que eu senti algo estranho, irmãos. Eu confesso que eu senti algo estranho. E eu não estava me sentindo confortável ali naquele lugar. E eu estava no início, né? Eu tinha me reconciliado com Jesus. E eu estava buscando ao Senhor, né? O momento em que a gente mais busca, né? Quando a gente está quando estamos num primeiro amor. É um momento em que a gente mais se dedica ao Senhor. E eu fui, né? Eu fui porque eu queria buscar Deus. Mas ao chegar lá, irmãos, eu fui surpreendida com uma atitude que aconteceu que eu não esperava. Eu não esperava. Então, irmãos, ali aquela irmã, ela começou a orar. Começou a orar. Só que de repente, pessoas que eram cristãs, ela começou a repreender demônios. E eu fiquei sem entender. Falei, meu Deus, como pode isso? Se nós estamos na tua presença, não temos não é o Espírito Santo, por que ela está expulsando o demônio daquelas pessoas? E não acontecia nada. E aconteceu também com algumas outras pessoas que estavam visitando, pessoas que estavam no mundo, né? E aquelas pessoas, ela foi orar, e ali demônios se manifestaram, e ela não conseguiu expulsar, irmãos. Foi isso que aconteceu, ela não conseguiu expulsar os demônios. Lembre, irmãos, que aqueles demônios não foram expulsos. Não foram expulsos, é tanto que eu e as irmãs que estavam, né, a gente foram juntas, a gente ficava uma olhando para a outra e falando, meu Deus, misericórdia, como é isso? E aquelas pessoas no chão lá, os demônios lá falando, né, se debatendo lá no chão, e de repente ela percebeu que ela não conseguiu expulsar, eu não sei como, não lembro muito bem como, mas eu lembro que ela levantou aquelas pessoas. Só que aquelas pessoas ainda continuavam endemoniadas. Sabe o que é isso? Falta de autoridade. A gente precisa jejuar, estar em oração constante, em jejum e oração. Lembra quando aqueles discípulos foram tentar expulsar o demônio daquela criança e não conseguiram? E Jesus falou que só sai com jejum e oração. Então tem pessoas que têm uma vida desconcertada com Deus e querem ir de qualquer maneira fazer a obra do Senhor, e não é assim. Precisamos estar com a nossa vida no altar. E ali, irmãs, ela teve um momento que ela me chamou para poder orar por mim. Eu fui, aceitei para poder não desfazer dela. E ali eu fui, mas eu não estava me sentindo confortável com aquilo. E ela começou a orar, né? Começou a orar. E de repente ela começou a querer expulsar algo de mim. E ela começou a querer expulsar e me empurrando para trás. E eu comecei a repreender aquilo. Eu falei, meu Deus, está repreendido, Jesus. Porque quem habita em mim é o Senhor. Eu ficava dentro de mim falando, Jesus, quem habita em mim é o Senhor. E ali, irmãs, eu lembro que eu deitei. Eu acho que eu deitei no chão, parece. Depois fiquei, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Eu levantei e falei, irmãs, não quero mais ficar aqui. Eu não me sinto bem ficar aqui. Entendeu? E ela queria tirar algo de mim, irmãs, que não existia. Até eu ter sabedoria, entender o que estava acontecendo, entendeu? Eu vim compreender que aquilo não tinha, Jesus não estava operando, irmãos, naquele lugar. Não tinha como Deus operar
se você não está com a sua vida no altar com Deus? Como Jesus vai operar? Então eu me esfriei muito em fazer visita naquela época, né? Eu tinha me esfriado muito justamente pelo que tinha acontecido. Então precisamos ter um cuidado muito grande de ver como está a nossa vida diante do Senhor, para que a gente não, o inimigo, né, para que o diabo não venha envergonhar. E ali aqueles demônios que estavam aquelas pessoas, começavam a falar tanta coisa, irmãos, tanta coisa absurda, que a gente ficava assim parado olhando, sem entender, porque ela não conseguia. E eu ficava sem compreender, naquele momento eu ficava sem compreender, porque eu não tinha muito conhecimento da palavra do Senhor. Eu não tinha muito entendimento, né? Então, hoje eu entendo que o que faltou ali, a pessoa ter uma vida na presença de Deus, verdadeiramente. Não uma pessoa que vive de qualquer maneira. Precisamos ter muita atenção com quem ora pela nossa vida. Quem coloca as mãos na tua cabeça, não deixe qualquer pessoa colocar as mãos sobre a tua cabeça. Porque há uma potestade muito grande espiritualmente. Há uma guerra espiritual, irmãos, que a gente não vê. Que a gente não vê com os nossos olhos carnais. Nós só conseguimos ver com os nossos olhos espirituais quando nós estamos em espírito com Deus. E ali, quando eu saí dali, eu saí angustiada, muito angustiada, e eu sabia que ali era o Espírito Santo de Deus me incomodando, que aquilo não estava agradando ao Senhor, irmãos. Aquela situação não estava agradando ao Senhor. Ali para mim foi uma aprendizagem para a minha vida. Eu pude aprender muito com aquela situação, irmãos. E entender que nem todos que diz que está ali em nome de Jesus, verdadeiramente o serve, né? Verdadeiramente está com sua vida diante do Senhor. Então, tenha cuidado. Cuidado, não dê o teu nome, não dê o nome da tua família para qualquer pessoa. Olhe bem quem é a pessoa que você está pedindo oração. Esses dias também eu vi um vídeo, talvez eu vou até postar esse vídeo aqui, se eu achar ele novamente. Uma jovem, uma criança louvando, e uma irmã, não sei quem, estava ali como se estivesse orando pela criança, mas algo muito estranho mesmo. E aquela criança começa a sentir algo, e aquela criança já não consegue mais terminar o louvor. Entendeu? Então, é uma guerra espiritual. Temos que ter cuidado, muito cuidado, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, com quem nós estamos andando, né? Atenção, porque aqui é uma palavra, irmãos, para que nós venhamos nos despertar nos dias atuais, principalmente, né? Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, ele está furioso para que ele tenta todos os dias tragar aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que querem compromisso com o Senhor. Então precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Ore a Deus, pede ao Senhor discernimento, se é realmente da vontade do Senhor você ir fazer uma visita naquela igreja. Tudo que você fizer, peça discernimento ao Senhor, e Deus, ele vai te mostrar. O Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no teu coração, se realmente é ou não da vontade do Senhor. Então isso aqui para mim foi para mim, irmão, isso aqui foi mais do que uma experiência, né? Foi para um despertamento para a minha vida. Que essa mensagem sirva de alerta para a tua vida também, né? Para que você não venha deixar qualquer pessoa colocar as mãos na tua cabeça, orar pela tua vida, orar pela vida da tua família, tá bom? Mas ore ao Senhor, né? Você também, Jesus, ele te deu autoridade para você também orar, né? Para você clamar ao Senhor, você tem um intercessor aí do seu lado. Ore ao Senhor, clame pela tua família, porque Deus, ele também vai te ouvir. Não é só pela boca do irmão, né? Não é só porque o irmão tem fama, é conhecido. Jesus, ele pode ouvir a tua oração, ele pode ouvir o teu clamor. Então não deixe de orar. Busca ao Senhor no teu quarto, clame ao Senhor, e ele vai te responder com providências. Que Deus abençoe a tua vida.